Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o Papo Delas. Neste mês de maio, no mês das mães, nós estamos trabalhando uma temática que é muito importante: presença que transforma. A maternidade saudável começa quando a mãe não está sozinha. Este tema é muito importante para a nossa sociedade. Eu quero ler um dado para você que é muito importante. No Brasil, milhares de mulheres enfrentam sofrimento emocional na maternidade sem apoio adequado. Existe uma mulher cansada dentro de muitas casas e quase ninguém percebe isso. Por trás de uma mãe que dá conta de tudo, existe uma mulher que precisa de cuidado. Saúde mental materna não é luxo, é necessidade. Sabe aquilo? A mãe sabe onde está a meia, a mãe sabe onde está tudo fica sobre a mãe. Um dos maiores fatores ligados ao adoecimento materno é justamente a falta da rede de apoio. A sociedade, ela aprendeu a perguntar: está bem? Mas e a mãe? Quase ninguém pergunta: será que a mãe está bem? Eu sou Renata Pansardes e hoje nós vamos falar deste tema muito importante. Saúde materna importa. Nosso terceiro episódio dessa série Presença que Transforma. Hoje eu estou com a convidada, a Natália Nascimento. A Natália é mãe da Nina e da Liz. Ela é psicóloga clínica, palestrante, dedicada exclusivamente à saúde emocional das mulheres, com especialização em psicologia perinatal e atendimento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica. Ela é representante da campanha Maio Furta Cor, que aborda a importância da saúde mental materna. Obrigada, Natália, pela sua presença. Obrigada pelo convite, para a gente estar aqui falando desse tema que é tão importante, né? Verdade. Porque a mãe exausta não precisa de cobrança, ela precisa de acolhimento. E agora nós vamos a uns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos colocar na nossa tela. Depressão pós-parto. 25%, cerca de 25% das mulheres brasileiras apresentam sintomas de depressão pós-parto. As mulheres, elas dedicam em média o dobro do tempo dos homens aos cuidados dos filhos. A maioria das mães, elas relatam sensação constante de exaustão, sobrecarga, falta de tempo para si e culpa materna. Esse gráfico aqui mostra como é que está a saúde mental das mulheres. A ansiedade materna, ela aumentou significativamente nos últimos anos. Ela saltou de 10% aumentando para 50% em 2023. A privação de sono constante impacta na memória, na concentração, no humor e no equilíbrio emocional. O esgotamento emocional materno está diretamente ligado ao aumento de crise de ansiedade, irritabilidade, adoecimento psicológico e sensação de incapacidade. Se a rede de apoio, como é que está? A ausência do apoio emocional e divisão de responsabilidades dentro da casa está entre os maiores fatores de adoecimento materno. Essas mães sem rede de apoio, elas apresentam índices maiores de solidão, no índice de 72%, a exaustão extrema, com índice de 68%, e o sofrimento emocional, com índice de 65%. E muitas mulheres relatam a perda da identidade feminina. 67% das mulheres relatam sentir que deixaram de existir além da função de mãe. E uma das maiores dores relatadas na maternidade moderna é não conseguir mais se reconhecer. Natália, nos fala um pouquinho como é que são esses dados dentro da psicologia, o que você encontra com as mulheres hoje. Essa sensação de não ter outra função, né? A não ser mãe. Como a sociedade às vezes coloca pra gente, mãe, né? Que a maternidade, ela é o topo das nossas conquistas. Recebeu um filho, se tornou mãe, não precisa de mais nada. É como se a gente desenvolvesse a partir de agora só essa função. Mas a gente continua tendo sonhos, né? Então, continua sendo. A gente também deseja a maternidade, nós também queremos exercer esse papel, mas não é só ele.
reduz, como se a gente agora só pudesse ser mãe e outras coisas não nos cabem, sabe? Natália, me fala que é em maio, além do mês das mães, também é conhecido como Maio Furta-Cor. Fala um pouquinho pra gente o que é Maio Furta-Cor. Maio Furta-Cor é uma campanha que começou no meio da pandemia, né, lá em 2019, 2020, com 2 profissionais da área da perinatalidade e elas, uma psiquiatra e uma psicóloga, elas começaram a observar exatamente um pouquinho dos dados que você trouxe no início, de que as mulheres estavam adoecendo muito e resolveram fazer alguma coisa. Então, elas começaram a desenvolver isso online, porque a gente ainda não podia sair de casa, né, no meio da pandemia, para falar sobre a importância da saúde mental materna. E quando a gente fala da saúde mental materna, quando a gente levanta essa bandeira da importância, cuidar de uma mãe é garantir o direito de vida da criança. Né, uma mãe saudável, uma mãe bem cuidada, ela tem uma estrutura e um emocional muito maior de cuidar dessa criança. Então, maio, Furta-Cor chegou porque maio é mês das mães, e o Furta-Cor, por ser uma cor que tem todas as outras, ele simboliza as diversas maternidades, porque a maternidade ela é única, porém ela é muito diferente uma das outras. Né? Maternidade, a gente fala que não existe uma cartilha para os Não filhos. existe. Eu já tenho 2 filhos, meus filhos já estão crescidos, e isso é muito real, porque cada filho é de um jeito, e a maternidade, ela mexe também com a questão hormonal, a gente viu aí Sim. a porcentagem de mulheres com depressão pós-parto, e isso não é mimimi, Não. isso é real, é fisiológico, né? Isso é real, é fisiológico, né? É importante a gente dizer que quando a gente traz os dados pela campanha, né, as informações, todas elas são pautadas em evidências, né? São dados científicos, são pesquisas que a gente está sempre se atualizando, e é uma mudança fisiológica mesmo, né? É engraçado da gente entender como funciona o corpo. Enquanto eu estou gestante, eu recebo uma quantidade de hormônio X. A partir do momento que esse bebê nasce, a gente sofre uma mudança abrupta no nosso funcionamento hormonal. E isso faz com que a gente tenha um desajuste comum, né? A diferença é que a gente fala do baby blues, que são as primeiras 40 dias, né? Antigamente se falava resguardo, né? E aí é pra gente entender nos 40 dias o porquê. É o tempo que o nosso corpo demora para que os nossos órgãos voltem ao normal. Toda aquela alteração fisiológica, né? Então, é por isso que são os 40 dias. E aí a gente entende que essa fase de tristeza, um choro, uma melancolia, é comum que a mulher tenha de 15 a 20 dias pós-parto, né? Com o bebezinho ali. Ela está se adaptando a esse mundo, ela está começando a amamentar, a amamentação é muito. Aí Machuca algumas vezes, dói demais, né? A gente acha que é lindo. Sim, a gente vê muito nos filmes, nas propagandas, muito tranquilamente aquelas mães amamentando, mas na realidade não é assim que funciona. Eu sou nutricionista, minha formação acadêmica, eu sou nutricionista, e eu sei, já amamentei, dói, mas é importantíssimo, Sim, né? Porque é o primeiro nutriente, a vacina completa que o alimento seu puro, filho né? pode ter. Porém, todavia, entretanto, a gente não pode romantizar. Sim. Romantizam muito a maternidade, não é? Muito, muito, como se é como se a gente não pudesse falar da parte difícil da maternidade, né? É como se a gente não pudesse reclamar. As pessoas falam muito isso. Tem aquela famosa frase antiga que minha avó falava, minha mãe, quem pariu Mateus que o embale, né? Mateus não foi feito sozinho, Mateus precisa de muitas mãos para embalá-lo. Então, é muito essa questão de não é uma reclamação, mas é do você poder se sentir segura em se posicionar quando alguma coisa está desconfortável para você. E a maternidade, ela traz muitos desconfortos. Isso não significa que o seu amor pelo seu filho diminuiu, né? Eu gosto de falar muito que uma vez eu recebi uma pergunta de uma pessoa falando assim, mas por que você não fala sobre o amor do filho? E aí eu devolvi a pergunta, né? A gente brinca que psicólogo gosta de devolver pergunta. Fazer a pessoa pensar. Eu quis me explicar, me definir como era o amor do filho. Porque eu não tenho essa definição. Não existe hoje nenhuma palavra que consiga resumir
o nosso amor pelo nosso filho. Então é algo que eu não sei explicar, não tem um livro, não tem uma definição no dicionário. Cartilha, Não, né? não é nem cartilha, mas não consiga nada que eu consiga falar assim, não existe nada que eu consiga falar, essa é a explicação para o amor de um filho, de uma mãe para o filho. Não tem. Mas as outras coisas a gente tem evidência, né? O amor é o óbvio. As outras coisas a gente precisa discutir. É verdade, isso é muito Porque elas verdade. não são. Não são, né? E a gente tem que pensar, por que tantas mulheres sentem culpa por estarem cansadas? Porque não podemos. Podemos tirar folga? Existe dia de folga, final de semana? Não tem férias. Tem uns memes engraçados na internet que trazem pra gente de tô com vontade de chorar, mas tô sem tempo. É, exato. Isso resume bastante, assim. Mas assim, a gente olhando pela seriedade da coisa, desde que o mundo é mundo, a gente foi criado, nós mulheres, né, fomos criadas para exercer esse papel de cuidadora. E o papel de cuidadora, ele é em tempo integral, né? Então, se você não estar desempenhando esse papel como te foi ensinado, você está fazendo errado. Você deixa de fazer parte de um lugar que todo mundo diz que é certo, porque existe isso, né? Não deveria existir o certo e errado, deveria existir o que lhe cabe, o que é melhor para você, não é o melhor para mim, e isso deveria ser respeitado. Mas não existe isso socialmente, né? Então existe o certo e o errado, e aí se você não está fazendo o certo, você vai se culpar por aquilo. Como se existisse esse padrão, né? Não existe algo decretado, mas existe subentendido, né? E aí você sabe que de alguma forma você vai ser julgada. Então existe essa culpa que você não está cumprindo com aquilo que você deveria cumprir. Sim, isso é um tema, gente, que é muito importante para a nossa sociedade. Nós precisamos falar sobre isso e eu quero agradecer, deixa eu ir para essa câmera aqui primeiramente, para agradecer aos nossos patrocinadores, porque essa temática é importante demais para a nossa sociedade, porque aprendemos que a mulher precisa dar conta de tudo, precisa ser Mulher Maravilha, e as mulheres que tinham já as suas obrigações anteriores, que já tinham todos os ambientes que ela tinha que atuar, agora ela ainda tem mercado de trabalho. Então, eu falo que a mulher ela não ganhou espaço na sociedade, ela ganhou mais um. E se não fossem os nossos patrocinadores para trazer essa reflexão importantíssima para a nossa sociedade. Quero agradecer à Joalheria Regina, ao Colégio Nossa Senhora do Rosário, a Mais Verde Paisagismo, Grafite Decoração e Locação e Fago Vinhos. Muito obrigada por investirem nessa temática que é importante demais para a nossa sociedade. Muitas mães estão esgotadas, exaustas, e a saúde materna, ela é fundamental, porque quando uma mãe adoece, toda a casa adoece junto. Não é verdade, Natália? Isso é importante, não é luxo, né? Não. É necessidade. Porque o que mais adoece emocionalmente uma mãe hoje? As preocupações, né? Hoje a gente vive num mundo diferente que nós mães, a gente não viveu, né? A era digital, essa liberdade que as crianças vão tendo com o mundo mesmo em si, não foi uma coisa que nós vivemos enquanto criança. Então é algo que a gente não aprendeu, né? Nós não aprendemos, nossos pais não aprenderam, e é tudo novo. Então a gente tem essa preocupação com os filhos, o cansaço, né, de não dar conta, e essa culpa que a gente falou anteriormente de não dar conta, isso fica na nossa cabeça o tempo todo, de ter que conseguir tudo, e a gente precisa aprender que a gente não vai, né? Não vai dar conta Não de terá, tudo. a gente não vai conseguir. E isso vai adoecendo aos poucos, né? Acho que as comparações têm muito A rede social, né? a internet é maravilhosa, a gente literalmente não vive sem ela, só que ela Não traz pode ser parâmetro, né? exato, ela traz muito essa comparação, né, e essa obrigação de ser igual àquela mãe que acabou de ter filho, ou aquela moça que faz aquelas rotinas, aqueles vídeos de rotina doméstica, que eu me impressiono que a criança não chora, que a casa não reza Nada está fora do lugar. nada tá fora do lugar, e aí você fica se
se indagando, né? Por que eu não consigo ter uma casa dessa? Por que eu não consigo ter essa rotina? Acordar às 5, 4:30 da manhã para malhar, para fazer isso, para trabalhar, para voltar Muitas vezes a questão do corpo também, né? Porque cada mulher tem um cada processo mulher fisiológico, fisiológico cada mulher diferente. tem um ganho de peso diferente. Questão de quem te ajude, de quem faça a comida, de quem leva o filho e busca na escola, né? E isso vai adoecendo mesmo, né? Porque a mulher vai se cobrando numa realidade que ela Que não existe, que às vezes é uma realidade, uma foto, é um clique que foi naquele momento. Você não sabe quantas horas, às vezes, aquele cenário perfeito do Instagram não foi projetado, né? Porque às vezes é uma percepção de uma mulher que não é a real, que não tem a mesma aquilo ali para aquele para a foto. Eu citei até no último exemplo, no último podcast com a Sofia, que a minha filha falava que queria ter muitos filhos. Eu falei, filha, cuidado, que atrás de uma foto bonita sempre tem ali uma criança chorando, uma outra derrubando alguma coisa. A imagem que você vê na rede social, muitas vezes não é real. Exato. Muitas vezes é um cenário montado para o algoritmo entregar. Então, Sim. mulher real, ela sofre sim, ela chora sim, não precisa dar conta de tudo. Então, a gente precisa discutir e falar sobre isso. E mais um recadinho de mais dos 2 patrocínios que eu não posso deixar de falar. A Jana Brum, da PUC, do Shopping Parque Sul, está presenteando com um pijama para nossa leitora, para nossa seguidora que vai estar conosco na festa do pijama. E para as mães, as mamães que estão gestando um kit maternidade da Milon. Então, ao final do podcast, das 4 semanas do nosso podcast, se você quer concorrer a um kit maravilhoso, um kit maternidade da Milon, não deixe de participar dessa promoção. Essa do pijama vai arrasar, né? Vai, sabe por quê? A gente quer deixar as mães. O tema é hoje a mãe tá off, hoje eu cuido, é uma noite para as mulheres relaxarem e falarem: ó, agora eu posso cuidar de mim, porque a gente precisa falar de saúde mental. Sim. E saúde mental também é dar um tempo off para si, né, Natália? Sim, muito, muito, muito necessário, né? A gente só precisa aprender a fazer isso. Quando que uma mulher, ela deixa de se enxergar na função além de mãe? Quando vem essas cobranças, né, assim, e é importante que ela comece a cuidar de si, né. Quando a gente fala da saúde mental, com todas as pessoas, independente de ser materna ou não, mas é muito dessa apropriação de si. E que para mãe se torna muito difícil, porque ela esquece de De olhar. de olhar para ela, de cuidar dela. Então quando você faz essa pergunta, é quando ela se apropria, né, quando ela entende que ela é uma pessoa importante, que ela tem desejos diferentes dos filhos e que tá tudo bem eles serem realizados, né, que ela não tá abandonando esses filhos se ela trocou uma tarde de cinema para fazer uma unha, se ela deixou os filhos com alguém para ela poder sair com um parceiro, para ela poder descansar, para ela poder dormir, né, não tem essa obrigação de estar com a criança o tempo todo. A gente fala muito do tempo, é importante se dedicar o tempo com os filhos, é óbvio, mas o quão ativo você tá naquele momento, porque às vezes você tem 1 hora, mas você vai ser inteira 1 hora dessas crianças. Tempo de qualidade é muito melhor do que muito tempo presente, né? Às vezes a gente pensa que ser mãe é ficar o tempo todo com os filhos, e existe essa balança. Eu já tenho meus filhos mais crescidos, né? Uma de 29, 28, outra de 19, mas eu lembro ao longo da minha jornada de mãe, eu sempre fiquei nessa balança. Quando eu estava feliz profissionalmente, eu me cobrava porque eu estava com pouco tempo com os meus filhos. Sim. Quando eu largava para poder dar atenção, eu me frustrava porque eu queria estar no mercado de trabalho. E é sempre comum essa culpa entre as mães, Natália. Por que a gente faz isso com a gente? Aprendeu que poderia continuar a vida independente da maternidade, né. A gente vê muito isso, assim, as mulheres parando os seus trabalhos, parando de sonharem, né, de quererem conquistar. E aí a gente aqui coloca um parênteses muito grande, porque se a gente for olhar para o lado social, as mulheres não têm escolha, né, elas não vão ter escolha, entre
abdicar da sua carreira, dos seus sonhos, porque ela precisa cuidar desse filho, só tem ela para desempenhar essa função, ou o outro lado, que ela não ter esse tempo de qualidade com o filho dela, porque ela vai sair de manhã e voltar à noite, chegar em casa, trabalhar mais e colocar o filho para dormir e vai sobrar o final de semana, né? E isso é um recorte social que a gente tem na grande parte do nosso país. E aí a gente tem que fazer esse equilíbrio, né? Eu falo muito para as minhas pacientes que qual é o pequeno motivo que eu tive para celebrar no dia de hoje? Que legal. Porque às vezes a gente vai imaginar um cenário muito ideal. Eu vou imaginar uma vida muito ideal e às vezes muito comparada a isso que a gente falou antes na internet. Mas eu tenho que olhar para a minha realidade. Qual é o meu possível, né? A gente precisa trabalhar com isso. Tem um autor que chama Winnicott, e ele tem uma teoria que é famosa, todo mundo já deve ter ouvido, da mãe suficientemente boa. E o que ele isso ele falava lá em muitos anos atrás, antes da gente discutir a importância da saúde mental materna. Mas ele trazia pra gente esse olhar de que a mãe, ela precisa trabalhar com a possibilidade dela, né? E não com todas as necessidades daquele filho. Qual é a necessidade principal desse filho? Sim. E o que pode, às vezes, realizar? Que a gente fala da rede de apoio, né? A mãe, a única diferença é que a mãe amamenta. Mas todas as outras necessidades desse filho Podem ser supridas por outras pessoas, né? E acaba que fica tudo sobre a mãe. A sociedade antiga ainda tinha aquela que o pai era o provedor e a mãe era a educadora. A mãe era a que cuidava da casa, era a coluna, era o alicerce. Ela tinha que cuidar de todos e não cuidar de si. Sim. Só que hoje as mulheres estão cada vez mais sendo cobradas por melhor performance, por melhores resultados, Pela aparência. por padrões estéticos, que, por favor, fora os padrões. Não existe um padrão de estético, não existe. Não caia nessa besteira. Você tem que ser feliz da forma que você é, sendo única, a única mulher que nós somos. Então, a gente precisa parar de se cobrar tanto e se permitir, né? A gente estava falando também, antes de iniciar, sobre as mães, que são mães de filhos com portadores de necessidades especiais. Essas mães ainda têm cada vez mais elas rasgam a identidade e abrem mão totalmente da sua vida, né? Sim, sim. Quando a gente fala sobre a saúde mental materna, a gente fala de uma mãe, e quando a gente fala sobre a mãe atípica, o buraco é muito mais Mais embaixo. pelo susto, né, de receber uma notícia que seu filho tem algum comprometimento, alguma condição, né, e de imaginar o que a gente falou no início, de como será o futuro, se a gente está fazendo certo, e aí essas mães, a preocupação delas, ela é muito maior, e aí elas precisam de mais rede de apoio, elas precisam sair procurando todas as terapias e cuidados que essa criança vai exigir. Então elas andam de lugares a lugares todos os dias, né? Carregando o filho, muitas vezes sozinha, abandonada. Porque às vezes os pais não dão conta de sustentar isso, que é o que a gente fala que a mãe não vai ter uma opção, né? Muitas das vezes, muitas das ações que a gente tem com os nossos filhos, a gente faz sem querer fazer, porque a gente às vezes está com dor, a gente está Cansada, doente. exausta, a gente está cansada, a gente precisa fazer outra coisa, mas a gente entende que é o nosso papel, né? A criança, ela não tem vida própria, ela é da nossa responsabilidade até um certo tempo. Então, eu preciso executar aquilo, né? É da minha responsabilidade. E aí isso pega para elas muito mais. Muito mais. Esse tema é um tema que eu amo muito, porque Deus me permitiu há pouco tempo passar. A minha filha, ela nasceu com uma doença rara e ela foi acometida de alguns problemas cognitivos, onde ela perdeu alguns movimentos. Ela ficou por 1 ano e meio e ela precisava muito de mim. E eu trabalhando e dividindo os cuidados, e eu pude perceber por 1 ano e meio que é a dor de uma mãe que está exausta, mas que ama e que precisa abrir mão. Eu chegava em casa às vezes cansada, às vezes não tinha me alimentado naquele dia, mas eu tinha que primeiro dar banho, alimentar, eu tinha que fazer as necessidades dela. Sim. Os nossos filhos nos têm como referência, como se a gente pudesse resolver tudo. E aí chega num ponto que a gente não tem como resolver um problema deles. Aí isso dói. Dói.
Dói porque a gente fica completamente impotente. E eu falava muito sobre eu usava muito essa frase, que romantizam, né, que você ser mãe é ver seu coração batendo fora do peito, mas quando tá tudo lindo e saudável. Agora quando você vê seu coração batendo fora do peito, sangrando, Exato. você se torna totalmente impotente, você quer dar a sua vida pelo seu filho, mas você não pode, né? E essas mães, a gente até, quando eu fiz um evento, a primeira coisa que eu quis colocar como ação foi cuidando de quem cuida, porque quem cuida, muitas vezes essa mulher é abandonada, ela abre mão da sua identidade, do seu tempo, ela vai tomar banho na hora que der, ela vai comer a hora que der, ela vai carregar o filho para um lado e para o outro, e por isso que nós precisamos pensar em apoio, nós precisamos pensar em campanhas, nós precisamos pensar em projetos, porque ao invés de nós termos um doente, nós teremos dois. Sim. Porque a tendência dessa mulher adoecer, a gente já está vendo através dos dados que muitas mulheres já podem ficar doentes pelo excesso da sobrecarga que é imposta sobre essa mãe, ainda mais uma mãe atípica. Com toda certeza. O índice, né, de adoecimento psíquico na mãe atípica, ele é muito maior da mãe não atípica. Existe algum limite emocional que muitas mães ultrapassam sem perceber? Acho que todos. Todos, né? Ainda mais falando depois desse relato, todos, né? A gente sabe que está ultrapassando os limites, né, Renata? A gente só não sabe definir. A gente não consegue, talvez, nomear. Só que é notável para nós que deu, né? E que a gente já está elaborando, quer dizer, não está conseguindo elaborar, que a gente já passou do ponto. E é grave porque é um pouquinho assim que nos adoece, né? Então, como que a gente consegue identificar, assim, né? Como é que eu vou falar? Quais são os sinais? Zero ponto. Como a gente falou, é normal a gente se sentir cansada num dia mais, a gente ficar irritada, a gente perder paciência. Ainda mais se não dorme bem à noite, né? E tem a privação do sono, né? Sono. E de maneira geral, as pessoas esqueceram que dormir é importante. Não é só a mãe, mas nosso organismo foi feito para deitar e dormir, né? E a falta de sono, o sono perturbado à noite, o dia que você começa a perceber que já tem noites que você não está dormindo de maneira saudável, isso já é um ponto grande de atenção para qualquer pessoa, né? Mas aí, voltando ao nosso papo sobre as mães, é comum que a gente tenha dias não bons para todo mundo. A gente precisa entender a frequência e a intensidade daquilo que eu sinto. Um dia ou outro pode. Agora, continuamente vai te trazer prejuízos, Eu né? tenho andado extremamente irritada. Eu tenho perdido a paciência muito fácil. Eu tenho, às vezes, choros que não passam de dias e que qualquer coisa me traz motivo para chorar. Eu não consigo segurar, às vezes, eu não consigo controlar, às vezes, né? O nervoso. Já são sinais de que a gente pode estar percebendo que você está caminhando para uma sobrecarga, né? Hoje a gente tem uma definição de diagnóstico de burnout materno, né? Em alguns grande, né? países falam de burnout parental, que pode ser pai e mãe. Aqui no Brasil ainda usa mais o materno, que é igual ao burnout que a gente vê nas pessoas do trabalho, né? O que define o burnout? Sou eu estar sobrecarregado com um tema específico. Eu consigo executar todas as outras coisas ao meu lado, mas geralmente ligada ao trabalho, né, dentro das organizações, eu não consigo me adaptar ao trabalho, aquilo ali eu paro. E a gente percebe mães hoje atravessando isso dentro das suas casas. Porque elas acabam ultrapassando esses limites. Ela faz tudo, mas quando chega ali para ela desempenhar o papel de mãe, ela já está travada, porque aquilo já ultrapassou o limite dela. E já é uma alteração fisiológica, né? Um dado muito importante, só para a gente voltar nessa questão do sono, gente, a privação do sono, isso é muito importante. Por quê? Agora eu vou falar como nutricionista. Nós temos o ciclo circadiano, que é o que regula, né, a nossa energia do dia. Isso pode, quando você não dorme bem, seu ciclo circadiano, que é para regular o dia e a noite, ele descontrola. Com isso aumenta cortisol, com isso a gente aumenta a obesidade, aumenta a vontade de comer, porque a gente tem uma desregulação da grelina e da leptina, que faz você não ter energia, então você vai repor isso através de alimentos. Então isso, a longo prazo, essa privação de sono, ela pode desencadear em problemas
sérios na vida da mulher. Então é muito importante você cuidar do seu sono e ter uma rotina para sono, tentar colocar. Tem pessoas que falam, mas eu não consigo dormir. Sono é um hábito, é uma rotina, então a gente precisa fazer higiene do sono. Se você está passando por alguma privação, tome cuidado, porque isso a longo prazo pode prejudicar, muito prejudicar a sua saúde, né? E a gente está falando desse olhar para si, desse cuidado, né? A mãe, ela começa a não se alimentar bem. E acontece muito das mães ou das mulheres, né? Eu vejo muito isso no consultório, começarem a apresentar sinais de depressão, de desânimo, nossa, não consigo acordar, não consigo levantar. E a primeira coisa que eu falo é: qual foi a última vez que você fez exame de sangue? Tá tudo Porque normal, pode tá ter B12, vitamina tudo D, alterada, né? As pessoas hoje trabalham muito, ninguém toma sol. vitamina D. É uma reposição que às vezes a gente precisa saber disso, porque talvez eu não precise encaminhar essa mãe para tomar uma medicação. Ela pode suplementar e tudo Também, bem. sim. Só que a gente vai cair nesse lugar de que horas você come, o que a gente come, Dá né? tempo de Dá comer? comer. Porque a mãe primeiro arruma o filho, Come a sobra. cobra a sobra, exato. Ela sai, ela é a última a se arrumar, ela pega todos os utensílios, organiza a casa inteira, deixa tudo pronto. Por último, se sobrar tempo, ela vai e cuida dela, né? Agora me responde uma coisa. O pai, ele entende verdadeiramente o peso emocional da maternidade? É importante a gente falar do pai, porque as pessoas ainda enxergam o pai como rede de apoio. Pai não é rede de apoio. Pai é responsável como mãe, né? Não é uma coisa do tipo, ah, o meu marido me ajuda. Não, o seu marido cuida do filho dele assim como você. Ah, o meu marido também troca fralda, ele me ajuda porque ele troca fralda, porque ele dá banho. Não, isso é obrigação dele também, né? Uma vez que a gente entende esse papel, a gente consegue se posicionar mais, né? Então, assim, o pai não precisa enxergar o papel da mãe, ele precisa desempenhar o papel dele. Dele, né? Eu falo, meninas, mundo, homens, nós não queremos dominar o mundo, nós só queremos a divisão 50% nós com 50% dos nossos parceiros, pronto, tudo equilibrado, a balança não cai, né? É porque e a gente precisa colocar isso sobre a criação do vínculo, né? Em que momento esse pai vai criar vínculo com esse bebê? Porque aí é óbvio que esse bebê vai querer essa mãe o tempo todo, né? É a referência. Referência. E aqui eu também gosto de abrir parênteses, porque a gente tem uma parcela de responsabilidade nisso, desde que a gente entende que existe um instinto materno, e eu gosto muito de colocar sobre isso, porque instinto é instinto para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem instinto. Então, se eu, que sou mãe, tenho instinto, o pai vai ter instinto, a avó vai ter instinto, a madrinha vai ter instinto. Desde que essas pessoas criem vínculos com esse bebê. Mas que horas Tenham isso vai percepção, acontecer? né? Trate a audição. Não tem vínculo, não consegue entender. A gente consegue entender até um cachorrinho quando a gente trabalha, fica o tempo inteiro com ele, você percebe o olhar. O pai também pode, se ele trabalhar. E eu falo, gente, não perca a oportunidade, não perca essa bênção, esse benefício que é ser pai, que a vida passa muito rápido. Às vezes a gente foca tanto em trabalho, em ter, e esquece que ser é muito mais importante. E a nossa maior herança não vai ser os nossos bens materiais, não. Vai ser o seu filho, vai ser ver o seu filho refletindo aquilo que você ensinou. Como é bom, eu que já tenho filhos mais velhos, como é bom olhar para os meus filhos e ver eles reproduzindo frases que eu falei para eles. Isso é tão bom. Não perca essa oportunidade, por favor. Esse podcast é reflexivo, essa pauta é muito importante para a nossa sociedade, porque infelizmente estamos em 2006, 2026, quase que é 2006, né? Pelo atraso, perdão, 2026. E a gente ainda está tendo que refletir e conscientizar. Ainda existem muitos pais que trabalham. Como é que é o índice que exercem esse apoio para a mãe? Como é que está mais ou menos a sua percepção de consultório? Existe, mas Ainda é minoria? ainda é minoria, né? Da gente receber muito essa falta de apoio dentro de casa, né? Continua ainda muito do homem que chega em casa e está muito cansado e ele precisa descansar, e da mulher que também A chega mulher não fica cansada. cansada e, né? E muito dessa falta de responsabilidade com os filhos, né?
a gente percebe que sim, está aumentando, os homens participam mais, tanto da criação dos filhos como das tarefas de casa, não é mesmo como era antes, mas a gente ainda tem Um trabalho longo de conscientização. Por isso, essa pauta, mulher, você que está ouvindo, você conhece uma mãezinha, uma gestante, uma amiga que acabou de casar, que considera ter uma família, quer ter filhos, homens também que estão assistindo, por favor, curta, compartilha, marca aquele amigo que precisa ver, aquele filho que já está na adolescência, que o caráter já vai sendo formado. A gente fez uma ação uma vez num shopping, onde a gente colocou a troca de fralda para avaliar se os homens conseguiam trocar. E eu achei lindo que tinha um menino de 12 anos. E eu perguntei para ele, e aí, você vai participar do experimento? Eu quero, porque eu quero saber trocar fralda quando eu tiver um filho. exato, é isso. É exemplo, né? É criar esse exemplo, é criar essa vivência e mostrar, porque os filhos, eles não vão seguir o que você fala, eles vão seguir o seu exemplo. Exatamente, a gente nem consegue ensinar falando, né, a gente não chega para os nossos filhos e fala: "Olha, é assim que tem bom caráter, é assim que somos pessoas de valores", a gente não Mostrando. fala, não consegue explicar num quadro tipo sala de aula, né, é demonstrando mesmo, com o exemplo do dia a dia e tudo mais. E o que que muda? A gente falou que ainda são poucas, né, ainda está uma crescente, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho de divulgação e conscientização dessas famílias, mas o que muda quando a mulher tem um apoio do marido e uma rede de apoio? Tudo. Eh, Principalmente a solidão materna é uma coisa que existe, né, a gente precisa colocar aqui, a gente, percebe as mulheres muito solitárias, muito sozinhas, amizades se perdem, né, isso é unânime, todas as mulheres falam isso, me tornei mãe, as minhas amizades sumiram, né, você começa a viver uma realidade que às vezes é diferente de outras pessoas e nem todo mundo tá disposto a esperar esse furacão passar, né, porque é a gente viver, às vezes, no meio de um furacão mesmo. E aí, a gente vai sair dele e as coisas vão voltar mais ou menos, né, como era antes, como a gente já tinha conversado. Mas, a rede de apoio, ela vem e aí eu gosto muito de sinalizar isso, para entender qual é a necessidade dessa mãe. Porque não é a rede de apoio que decide, ajuda, é a mãe. Eu preciso entender qual é a necessidade dela e eu preciso saber se eu consigo auxiliar essa mãe naquilo que ela está precisando, né. Então, o que que ela precisa? É que cuide desse bebê ou é que limpe essa casa, é que faça uma comida, é que vá ao mercado, é que sente e escute essa mãe falar, né, porque senão eu vou ser uma rede de apoio que eu vou chegar na casa dessa mãe e vou falar para ela: "Não é assim que faz, isso não pode, assim tá errado", e eu vou piorar a situação dessa mãe, né. A gente precisa entender a o quão importante é ouvir, né, sem julgar, sem Sem criticar. julgar, isso é muito Isso importante. é importante na rede de apoio, porque senão às vezes a rede de apoio vai para ajudar e ela acaba atrapalhando. Tem muitas mães que têm dificuldade também de pedir ajuda, Muitas. né. Como que faz? Essa mãe que acha que ela é a Mulher Maravilha, porque, há um tempo atrás, eu vou falar sobre mim mesmo, sempre fui muito elétrica, muito proativa, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que isso para mim era sinal de poder, de Sim. força, de resultados. Hoje, com mais idade, eu falo assim: "Meu Deus, por que que eu não pedi apoio?" Porque agora é que o cansaço chega. Sim. A conta chega, tá, gente? A conta um dia vai chegar. E essas mulheres, como que elas fazem para pedir ajuda? Primeiro é entender que essa Mulher Maravilha não existe, Não existe. né, eu acho que é desfazer esse papel de capacidade múltiplas, assim, né, e que foi construído mesmo. A mãe consegue, a mãe Mãe dá faz conta de isso, a tudo. mãe dá conta, é a mãe que sabe, é a mãe que percebe, é a mãe, né, eh, nas redes sociais tem muito a imagem das mães com equilibrando pratinhos, as pessoas já Muitos. devem ter visto. Eu não vou conseguir equilibrar vários pratos. Eu vou precisar deixar um prato cair. É, tem que deixar quebrar, gente. E ele vai quebrar, né? E aí é definir qual é a prioridade do dia, o que que eu tenho de mais importante, entendendo que outras coisas vão ficar para trás, né? Se eu quiser fazer,
eu posso até fazer, porque senão vão falar: "Ah, mas eu consigo fazer". Consegue. Qual está sendo o seu custo para você fazer aquilo? Quanto está custando a sua saúde mental ou física para você fazer tudo E aquilo? quanto que você se neutraliza para poder Exato. atender a A gente necessidade de dar conta de pede, tudo. né. Então o pedido de ajuda, ele é tão difícil por essa imagem que precisa ser preservada, porque a mãe vai entender assim: "Como eu, que sou a fortaleza do meu filho, vou pedir ajuda? Como é que eu vou ser tão vulnerável a ponto de falar: 'Não tô dando conta'?". Mas eu acho que é normalizar e entender que ninguém dá conta, É. né. "Ah, como que você dá conta?". Deixando a minha louça hoje para eu poder estar aqui. Eu não lavei a louça de ontem e de hoje de manhã, ela tá lá. Mas se eu tivesse que fazer isso, talvez eu me atrasaria para chegar até aqui. Então a prioridade era estar aqui. E aí amanhã o que que eu vou precisar deixar? Vai ser uma cama que eu não vou conseguir arrumar? E tá tudo bem, né? Vai Tá tudo ser bem. uma pizza que terça-feira eu vou pedir para comer, né? Ah, não vou ter uma boa alimentação. É esse entendimento, porque a gente quer fazer tudo certo em todos os momentos. E a gente precisa ser E a gente não perfeita, vai né? conseguir. A gente não vai, nunca vai ser perfeita. E é muito esse medo, né? Esse receio do que Do julgamento. vão pensar, porque eu estou demonstrando a minha vulnerabilidade, mas demonstrar a nossa vulnerabilidade é um ato de coragem. Sim, mas a família também precisa estar atenta a alguns sinais. Para essa mãe que tem dificuldade de expor, até por medo de julgamento, até mesmo que às vezes é cobrado muito dela, que ela aprendeu a não entregar falhas. Quais são os sinais que essa mãe pode dar e que a família precisa estar atento? Por quê? Já foi falado, quando uma mãe adoece, uma casa inteira pode adoecer junto. Então, às vezes, é importante que a família esteja atenta a alguns sinais para que eles cheguem. Vamos lá, estou aqui para te ajudar. Porque o casamento é uma dança. Eu falo, para você dançar, muitas vezes o seu parceiro vai dar um passo para trás e você para frente, num passo de dança. E muitas vezes você vai dar para frente e ele para trás. Quando que é importante a família ou o parceiro, às vezes, dar um passo para trás e acolher? Quais os sinais que ele tem que ficar atento? Aqui a gente vai tocar no ponto difícil, porque assim, é, se eu tenho um parceiro que divide essas responsabilidades todas comigo e eu tô sobrecarregada, é porque alguma coisa está errada. Porque se tivesse um equilíbrio, um dos dois não estaria sobrecarregado. Então, dificilmente ele vai perceber. Entende? Se eu tenho uma casa para dar conta, se eu tenho filhos para cuidar, para ser responsável com tudo ali, precisa estar um equilíbrio, porque aí os dois vão estar cansados junto. Eu nem vou falar que aí ninguém vai estar cansado. Mentira. Os dois vão estar cansados igualmente. Mas se um desses dois que dão conta da gestão dessa família, um está sobrecarregado e o outro não, É porque aqui já tem alguma coisa a errada. balança está desigual. Dificilmente esse um que está bem, ele vai perceber, porque essa pessoa já passou do limite dela, né. Eu acho que é entender, a responsabilidade de quem decidiu que ia construir essa família, né, porque tem muito: "Ah, eu tenho sonho de ser pai". Você tem sonho de executar a paternidade, que é coisa diferente. São diferentes, né? Então acho que é muito isso, assim, né. As outras pessoas que compõem essa família, o avô, a avó, uma tia, né, o que que essa pessoa pode oferecer para essa mãe, né? E aí que sinais a gente pode perceber? É o que a gente falou antes, eu acho que são sinais até comportamentais. Essa mãe está ficando muito cansada, ela já está deixando de participar de reuniões de família, as pessoas estão vendo ela muito irritada, muito grosseira, né? São mudanças mesmo que você identifica uma pessoa antes e depois. O fulano não era assim, por que que agora, Mudou. né, mudou? Fala-se muito de cansaço, exaustão. O que será que está acontecendo com ela? Será que me cabe perguntar? Porque eu sempre falo isso, né? É fácil a gente falar, mas você foi ali, você questionou, você executou, você quis participar? Porque ainda fica muito isso: "Ah, não, não é meu, não vou ali ver". Não vai, porque você pode Ajuda, salvar. né? Você pode salvar uma vida. Poderia ser você, poderia Sim, você recebendo essa ajuda. Então, é muito importante que toda a sociedade se conscientize que as mães acabam
pegando a maior demanda, a gente foi às ruas e falamos justamente, perguntamos, quem que cuida mais dos filhos, o homem ou a mulher? E a maioria falando as mulheres, porque várias mulheres que nós entrevistamos, elas falaram, eu abri mão dos meus estudos, eu abri mão da minha profissão, eu abri mão de tudo para cuidar dos meus filhos. E essas mulheres, muitas delas estão pedindo socorro, e a gente precisa estar atento a esses sinais. O que acontece quando uma mãe passa anos ignorando os próprios sinais? Ela vai adoecer, né? Ou ela já está adoecida. E aí a gente precisa entender que sinais são esses, que adoecimento é esse, porque a gente está falando de uma possibilidade de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse, burnout, né? A gente está aqui entendendo onde essa pessoa vai se encaixar. Mas a gente passa muito tempo ignorando sinais que às vezes são muito simples, muito básicos, igual a gente falou agora. Queda de cabelo, estresse, falta de paciência, desânimo. Com qual frequência isso está existindo na sua vida que a gente não falou? Eu acho que normalizou muito o mal-estar, né? É comum, eu tô muito nervoso, por isso que eu não tô dormindo. Eu tô muito ansioso com tal coisa, é por isso que eu tô assim. Não, né? É normal a gente ficar ansioso em alguns momentos, nervoso em alguns momentos. Só não pode ser com frequência. Se está repetitivo, é porque já tem algo, Porque já tem um sinalzinho. um sinal de alerta que precisa a pessoa dar atenção, né? E essas mulheres, elas pedem, às vezes, ajuda, e muitas vezes a família, às vezes, recrimina. Sim. Às vezes fala, minha mulher tá chata, minha mulher tá irritada, minha mulher tá isso, tá aquilo outro, TPM. tá de TPM, minha mulher, tem aquela música Mulher de Fases, mas, às vezes, é um pedido de socorro, Na maioria na maioria das vezes. ou não, porque o que acontece em sua grande maioria? As mulheres calam. Elas já entenderam que não vai adiantar muito, então elas calam. E aí o sofrimento se torna Maior ainda, né? pior, porque você vai abafando, você vai abafando, você vai abafando, até que em algum momento aquilo explode. E aí explode mesmo, né? Assim, ou numa doença física, ou num rompante emocional muito grave, porque ela suportou aquilo ali durante muito tempo sozinha. Minha gente, sociedade, pelo amor de Deus, as mulheres estão exaustas, elas estão cansadas, elas estão precisando de suporte emocional, suporte, apoio em casa, divisão de tarefas, acompanhamento. A gente teve aqui no nosso primeiro episódio conversando com um expedito falando que a presença paterna ela vai muito além do sustento. Tem Sim. pais que acham que a obrigação dele é sustentar a Mas casa, esse ser o provedor. Mas essa é a nossa construção enquanto sociedade, né? Antiga, né? Por favor, A gente estando e pensado. por que os homens vão nessa linha de raciocínio? Porque sempre foi assim e ainda continua muito exercendo esse ensinamento com as crianças. Não tem essa de é raro ver uma criança, um menino de 12 anos querendo aprender a trocar fraldas, porque Eu fiquei encantada. dia, assim como ele tem que aprender a cozinhar, arrumar uma casa, a lavar uma roupa, porque ele vai morar sozinho em algum momento da vida dele. A Exato, gente está falando em construir adulto funcional, sim, né? A menina precisa aprender a cuidar de um carro, porque ela também vai ter um carro um dia, né? Ela precisa aprender a trocar uma lâmpada, ela precisa às exato. vezes Ela pode morar sozinha. Morar sozinha, sozinha, né? A né? gente está falando aqui de fazer coisas de um adulto funcional, não de homem e mulher. Mas ao mesmo tempo que essa mulher foi construída e ensinada que ela tem que ser a cuidadora, o homem a todo momento ele é ensinado a ser o provedor. E aí como que faz se esse homem não prover, se esse homem não leva alimento, se esse homem não leva dinheiro, né? Se ele quer cuidar, se ele quer estar com o filho o tempo todo, ele também pode ser criticado, ele também pode ser julgado. A gente está falando de uma família que todo mundo faz o que precisa ser feito para aquela família, né? Se é o pai, se é a mãe, os dois que proveem, os dois que cuidam, né? Os dois que educam. O que ainda que a sociedade precisa mudar urgentemente sobre a maternidade? O olhar, né? E eu acho que é muito julgamento, porque a gente vê isso o tempo todo, né? Qualquer escolha que a mãe faz, ela vai ser julgada. E aí é um julgamento pela ótica de quem está olhando. Ninguém
consegue ter a empatia de mudar a perspectiva desse olhar. Na condição daquela mãe, foi o melhor que ela conseguiu tomar de decisão. Ela saiu do emprego para cuidar do filho, tá errada porque ela tem que começar a trabalhar, tem que voltar a trabalhar. Mas ela deixou na creche, ou deixou com a avó, deixou com alguém para voltar de licença maternidade, tá muito errado, porque ela tinha que ficar em casa, né? Amamentou, deu chupeta, deu mamadeira, retificando muito sobre a importância do aleitamento materno, mas eu não sei a condição daquela mãe. Sim. Eu não sei se essa mãe atravessou uma depressão pós-parto e que ela não tinha condições de cuidar desse bebê. Porque a depressão pós-parto, essa mãe, ela pode ter aversão ao cuidado desse bebê. Sim, Então, não, alguém pode ter não sofrido, consegue, né? né? E é fisiológico, tá tudo bem, é hormonal. A emoção mexe muito com o aleitamento Demais, materno. demais. Esse leite pode não conseguir descer por milhares de fatores emocionais. Se essa mulher está sofrendo um luto no puerpério dela, pode ser que ela não consiga amamentar. E a gente não pode romantizar, né? E aí Existe o padrão, mas existe o perfeito e existe o feito, o que Exato. cabe naquele momento. Eu acho que essa condição de dizer que existe um jeito certo de maternar, ele é muito cruel. Muito. E isso mexe com a mãe, né? De alguma forma dela pensar, então eu estou errada, eu tomei uma decisão ruim para o meu filho, tomei uma decisão ruim para mim enquanto mãe. Acho que esse olhar de empatia para a maternidade e muito também do entendimento de que ela está pegando só mais um papel para ela, mas ela Continua com continua todos os tendo o outros, direito né? de sair, se divertir, de trabalhar, de estudar, de realizar outros sonhos que não sejam os sonhos que ela tem com os filhos, né? Assim, ela permanece sendo uma mulher e que agora se tornou mãe, né? Mas ela continua sendo uma mulher que deseja, né? Uma pessoa que deseja. Isso é mais comum entre os homens, né? Os homens às vezes têm o dia off, o dia do futebol, o dia que eles se encontram. As mães não têm Não isso, né? Elas nunca têm tempo, elas vão na hora que dá, se sobra um tempo, porque a gente se cobra demais. Acho que existe uma culpa muito grande que a gente coloca, mas a gente não cabe. A gente precisa pegar desse papel de Perfeição. ser fundamental o tempo todo, né? Que eu falo assim, a gente precisa talvez descer um pouco do saldo dessa importância. Sim. A gente tem essa importância, né? A gente sabe que tem, mas a gente também tem outras coisas para realizar e os nossos filhos ficam bem sem a gente, né? E é dar oportunidade também desse pai fazer, porque essa coisa de que a mulher sabe tudo faz com que ela vai julgar esse pai lá no começo que tá aprendendo a trocar fralda, aprendendo a dar banho. Você tá fazendo errado. Não é assim que faz. Desiste, né? Ele desiste. Tá cheio de cobrança, nunca vou conseguir atingir o seu padrão. É esse relato. Nunca vou conseguir atingir esse padrão. Exatamente isso. Só que não é o mesmo jeito que ele vai dar banho. Não é o mesmo jeito que ele vai colocar para rotar, que ele vai fazer dormir, mas ele vai criar esse vínculo com o bebê. E aí ele vai desenvolver essa relação. Para uma relação ser criada, ela precisa de vínculo. Então, abrir espaço para esse pai e permitir que ele possa exercer essa paternidade. É igual, gente, andar de bicicleta. Primeiro você começa com 2 rodinhas, depois você tira uma rodinha, depois você tira as 2. É a troca de fralda, você vai aprendendo. A primeira vai ficar ruim, a segunda vai ficar mais ou menos, a terceira pode melhorar. Da quinta, sexta em diante, vai se tornando a prática que traz a perfeição. E é claro que aqui a gente está falando das mães que têm a condição de deixar seus filhos com alguém, porque tem muitas mães que é só elas, só existem elas. A mãe solo. Não tem esse espaço, né? Uma mãe solo que às vezes não tem uma rede de apoio, alguém que dê suporte a ela, vai ser só ela o tempo todo. Então ela vai ficar sobrecarregada, infelizmente, porque ela não tem com quem contar. Acho que é esse, né? Assim, qual o cuidado que essa mãe, que é uma mãe solo, que cuida sozinha e que a gente já sabe que com o tempo isso vai trazer prejuízo. O que ela pode fazer para evitar esse excesso de trabalho e conseguir se poupar da exaustão? Tem um provérbio africano que diz assim: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Quando a gente fala do desenvolvimento da criança, não é só a responsabilidade da mãe, porque essa criança tem que ir para a escola, essa criança tem que
para o pediatra, essa criança frequenta parques, né? Ela precisa ter cultura, lazer. A gente precisa ter uma estrutura inteira para que essa criança seja desenvolvida. Eu sou muito a favor de ter com quem contar, porque às vezes não vai ser alguém da sua família, Exato. vai ser a sua vizinha, vai ser uma amiga, vai ser a Uma madrinha, às vezes, uma amiguinha da amiga. escola. Então, como que a gente constrói a nossa rede de apoio? A gente precisa identificar quem são as nossas pessoas de segurança. Não precisa ser alguém da sua família de sangue, mas pode ser quem você confia. Quem são as pessoas que você pode confiar para você conversar, para você desabafar, para você reclamar de um dia difícil, para você contar de um sonho. O papel do psicólogo ele é muito importante no desenvolvimento dessa saúde emocional, no desenrolar de um diagnóstico, de uma cura para essa doença. Só que a gente precisa ter amigos. São coisas diferentes, né? A amizade e o psicólogo são coisas diferentes. Então, como que a gente pode construir uma rede de apoio? Construam redes de apoio, né? De quem confia que você pode desabafar, né? Ter com quem contar. Às vezes não é uma tarefa assim exata, mas é uma palavra, é uma escuta. Isso já faz muita diferença. Já alivia, né? E aquela mãe, que é uma mãe solo, que não tem uma rede de apoio e não tem como pagar uma terapia. Existe algum projeto, algum lugar que ela consiga encontrar esse acolhimento? Uma das coisas importantes da campanha é fazer com que um dia exista política pública para maternidade, para saúde mental materna, né? Hoje a gente não tem nada definido, embora a gente tenha índices alarmantes que justifique a necessidade, né? A verba para que isso aconteça. Hoje a gente tem nas redes, né? O CAPS, que é uma rede de acolhimento para diagnósticos e para psicoterapia e medicações. Em alguns lugares existem grupos de mães, né? Nas prefeituras tem sempre uma saúde da mulher e ali ela pode buscar uma ajuda. Ela pode, eu falo muito das igrejas, né? Independente da sua religiosidade, credo, né? mas a fé. Então tem alguém na sua igreja que você possa sentar e conversar para receber uma escuta, para receber uma palavra. Eu vejo essas construções também, assim, que são importantes para essa mãe. Essa mãe que às vezes tem vergonha, não quer desabafar. A escrita, um caderno para ela desabafar e deixar ali as lágrimas dela e é o momento dela de esvaziar. Isso também funciona? Muito. É muito curioso você fazer essa pergunta, porque eu falo isso para quase todas as minhas pacientes, assim, né? A escrita cura, né? É muito difícil para muita gente conseguir desabafar, conseguir falar do que sente, conseguir falar dos seus problemas. Não é todo mundo que consegue, assim, muito facilmente falar. E a escrita é um momento que você tem de tirar o que te angustia de dentro de você, né? Uma escrita de um jeito que você não precisa se preocupar com um erro, com concordância, com pontuação, né? Daquele peso. Exato. A gente está aqui também falando de exercício físico, né? A gente pode falar da alimentação, mas esses momentos assim pequenos às vezes, que é no final do dia você poder ficar quieta, tentar algo que te alivie, né, assim, a cabeça. Pode ser assistir um filme, pode ser, fazer uma escrita, uma oração, porque a gente não tem como definir. Para cada pessoa, isso vai ser simbólico, isso vai ter um ganho ou não. Então, o que para você é bom? O que é importante para você fazer, que você entendeu que te acalma? São coisas particulares, né, mas que são significativas. Sim, e eu acho que também muitas mães acabam esquecendo quem elas são, né, de verdade. Depois da maternidade, a gente está tão cumprindo agendas, cumprindo ações e sempre se doando para alguém que às vezes a mulher esquece de olhar para si. Às vezes ouvir uma música que goste, Sim. Só dançar, escuta a música da criança, né, né? Ou infantil. parar e assistir de repente uma série, ter um tempo para si, ler um livro. Qual o livro que você indicaria para uma mãe
para ler, para entender um pouco dessa sobrecarga dela e encontrar um refúgio naquele livro? Acho que o que me veio à cabeça agora, né, não é um livro para mães, assim, específico, tem vários, mas o que me veio na cabeça é um livro da Brené Brown, que fala sobre a coragem de ser imperfeito. É um livro muito famoso, ela tem um TEDx legal na Netflix, e ela foi uma cientista que estudou durante 20 anos a vulnerabilidade. E é exatamente dessa nossa dificuldade de se mostrar vulnerável, de estar fraco em algum momento, e que nos acomete tanto, né, nessa de preciso demonstrar uma imagem, mas por dentro eu não sou essa pessoa, né, e é um livro de uma leitura muito fácil, e é um livro que eu aconselharia, assim, para ler. Esse livro é maravilhoso, gente. Por favor, leiam, porque é muito, muito, muito importante. Porque a gente não precisa dar conta de tudo, a gente não precisa ser perfeito. Você pode mostrar que você está cansada, que você está fraca, que você precisa de ajuda. Quais sinais que geralmente ou melhor, o que essa mulher que está já mostrando esgotamento emocional precisa às vezes ouvir? Uma amiga que está vendo aquela amiga que já está com aqueles sinais, o que ela pode chegar para uma amiga e falar? Ou até mesmo um alerta para a sociedade? Eu não sei nem se ela precisa ouvir, mas se ela tivesse espaços de fala, né, se ela pudesse saber que ela vai ter alguém que ela vai conseguir desabafar, sem ouvir uma crítica, sem ouvir um julgamento, sem dizer para ela o que ela precisa fazer, porque falta esse momento de empatia. E às vezes as mulheres não falam porque elas já sabem o que vão esperar. Vem uma crítica, vem uma condenação, né? Do que ela deveria ter feito, ou do que ela não poderia ter feito. Eu acho que falta esse lugar de empatia de uma maneira geral, né? A gente está sempre hoje com muita disposição em apontar e a gente O não erro está do outro, conseguindo né? só acolher, né? Acho que essas mulheres precisam ser mais acolhidas e às vezes não precisam dizer nada para elas, só permitir que ela fale. A gente precisa de escuta. Sim. Vamos colocar aqui um vídeo rapidinho para vocês que fala muito sobre essa mulher. Vamos ver o vídeo ali. Eu vou falar com você com calma agora. Sem pressa, sem cobrança. Porque eu sou a parte sua que nunca teve pressa de chegar em lugar nenhum. Eu sou a criança que você foi. E que ainda vive aí mesmo quando você finge que não escuta. Eu te vejo se culpando por escolhas antigas, como se hoje você fosse juiz do passado. Mas naquela época, você só tinha o que tinha. Pouco apoio, muita esperança, medo misturado com coragem. Você fez o melhor que conseguiu com a consciência que existia naquele momento. Se hoje você se arrepende, não é porque errou, é porque cresceu. Eu te vejo vestindo máscaras, uma pra trabalhar, outra pra agradar, outra pra não incomodar, outra pra não ser rejeitado. E cada máscara pesa mais um pouco nos ombros. Você chama isso de adaptação, mas no fundo é cansaço de não poder ser quem é. Quantas vezes você riu quando queria chorar? Quantas vezes disse, tá tudo bem, quando algo dentro de você gritava? Quantas vezes tentou caber em lugares que te encolhiam? Eu vi tudo e nunca te julguei por isso. Eu te vejo tentando ser alguém que você não é, achando que assim vai ser amado, aceito e escolhido. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. Antes de você aprender a se moldar, você já era suficiente. Antes de você aprender a agradar, você já era digno. Antes de você aprender a se endurecer, você já era inteiro. Esse vídeo mostra o cansaço de muitas mães que chegam já com a sua jornada, com os filhos mais crescidos e que se abandonam. Muitas vezes a gente veste máscaras para trabalhar, veste um personagem, veste, não um personagem, mas toda a exigência que nos é imposta. E às vezes a gente esquece de falar com a nossa criança interior, que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente não precisa ser perfeita, que a gente pode sim olhar para si e ser menos
perfeccionista Sim. e exigir menos da gente. Então, o que que a gente pode, o que significa uma maternidade saudável, Natália? Aquela que é possível pra gente, né? Aquela que é possível pra mim. Quando ela fala das máscaras, né? Jung, que é um psicólogo, que eu gosto muito, né? Eu sigo a linha dele, e ele fala muito do conceito de persona. Ele traz pra gente o conceito de persona, que é exatamente esse conceito vem das máscaras do teatro de antigamente, né? Que ele se apresentava assim, não tinha fantasia, então cada máscara representava um personagem. E ele traz esse conceito pra gente no entendimento de que, pra gente sobreviver à sociedade que a gente faz parte, a gente vai precisar desempenhar papéis. Sim. Eu vou ser uma Natália no meu trabalho, eu vou ser uma Natália com a minha família, eu vou ser uma Natália no meu grupo de amigos. E tudo bem, porque a gente precisa transitar Essas nesses lugares. identidades, né? Exato. Que cabem no momento. Cabe. Mas aí a gente precisa entender assim, essa identidade que eu construí, essa persona que eu construí, ela foi pautada naquilo que era suficiente para mim, ou eu tive que deixar a minha identidade de lado, senão não ia caber naquele lugar? Muitas mães fazem isso, né? E o que eu tive que deixar para eu vestir essa persona e desempenhar esse papel aqui? Então, eu tô de acordo com essa persona aqui que eu tô desempenhando, ela tá me custando quanto? A vida. Porque a sobrecarga chega, uma hora chega. Chega. Uma hora chega. E pra gente finalizar, infelizmente, ficaria a tarde inteira falando, porque falar de maternidade, ainda mais com essa exigência que existe hoje sobre a maternidade, ainda é um assunto que deve ser falado, porque muitas mulheres ainda são orientadas, às vezes, por mães que abriram mão lá atrás da sua rotina para cuidar dos filhos. E muitas mães, às vezes, não entendem que aquela filha está extremamente cansada, porque a mulher moderna de hoje, ela tem outras cobranças, Exato. né? E às vezes fala assim, mas você está fazendo corpo mole, eu no seu tempo eu dava conta. Uhum. Mas a sociedade era diferente, né? Sim, a sociedade era diferente. Era diferente. E hoje a gente precisa, muitas vezes, respeitar essa menina interior, olhar para dentro e falar, calma, você não precisa dar conta de tudo, você não precisa ser perfeita, você pode sim estar cansada, você pode sim não dar conta de tudo e tá tudo bem. Qual o recadinho que você quer passar para essas mulheres que estão te ouvindo e que querem entender como que elas fazem para se encontrar de novo e poder olhar com respeito para quem elas nasceram para ser? Acho que primeiro de tudo é a gente ter a aceitação de que a nossa vida não vai voltar mais, né? Ah, quando é que eu vou ter a minha vida de antes? Não vai. Nunca mais vai. Nunca mais. Porque agora a gente tem um ponto de partida diferente, né? Qualquer decisão que você tome, tem o ponto de partida tem um filho agora. Então, o que eu faço? Eu quero estudar, tenho um filho, como eu faço para estudar agora? Quero me divertir, tenho um filho, como eu faço para me divertir? Eu preciso de algo, meu filho também. Como é que eu vou definir para que lado Que eu vai primeiro. né? É muito do entendimento de qual é a realidade que eu tenho agora e como eu faço a partir dessa realidade. Não é o não fazer, não é o deixar de sonhar, mas é como eu vou viver a partir de agora com meu filho, com a minha filha, né, com os meus filhos, porque é possível, né, mas é muito desse olhar de empatia com a gente, de que os pratinhos vão cair, né, eu preciso deixar alguns pratinhos cair. Tá tudo Eu bem. preciso escolher a prioridade daquele dia, daquele mês, daquele ano e aceitar que eu não vou dar conta de tudo, esse dar conta de tudo é impossível, né? E que a gente merece ser feliz, que a gente merece ter uma vida saudável, que a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Eu acho que isso é um papel muito importante. Muito divisor de águas, né? Porque às vezes a mulher vai escalando, vai engolindo, vai se diminuindo, vai se encaixando e vai se esquecendo e a conta chega um dia, né? E o que essa mulher
que está te ouvindo, fala assim, meu Deus, eu estou dentro disso tudo aí, estou me vendo nesse cenário. Qual seria o seu conselho para essa mulher? O que ela pode fazer para ela sair dessa exaustão? Além de pedir socorro, tem mais alguma coisa que ela possa fazer? Procurar psicoterapia, né, ajuda profissional, se ela não está conseguindo enxergar a realidade que ela está vivenciando, porque aí a escuta técnica vai trazer esse olhar de vamos entender como que funciona essa rotina, aonde mais está pesando, né? Eu também falo muito sobre a importância da gente ter uma vida saudável, e a gente sabe que hoje não está, tanto no uso do telefone, quanto com a alimentação, a prática de Atividade exercício física, físico, uso de medicação quando é necessário. necessário. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas com muito preconceito, e em alguns momentos a gente vai precisar desse auxílio medicamentoso. É importante. Ainda mais hoje em dia, né, Natália? Porque as pessoas ficam muito tempo em rede social, Sim. cérebros cada vez mais dopaminérgicos, dependente do prazer imediato. É um ponto de atenção, assim, não é a sua amiga que vai falar que você tem que tomar tal comprimido. Procure orientação É médica. orientação médica, de preferência psiquiatra, né? Que você vai, que ele entenda você, que ele conheça a sua rotina, e aí ele passe a medicação certa para você. Né? Acho que isso é importante, mas assim, não é só com medicação que a gente resolve as coisas. Eu falo que tem uma regrinha matemática que nem todo mundo que faz terapia precisa de medicação, mas todo mundo que toma medicação deveria fazer terapia. Medicação não precisa ser para sempre, né? E é um olhar com empatia mesmo da gente, né? Da mulher, da mãe com ela mesma, nesse sentido de recomeçar e ter direito de ser feliz. Sim, isso é muito importante. O mundo, às vezes, ainda tem alguns preconceitos, né, que precisam ser tirados. Eu sei que a minha filha, ela é médica e ela começou a se especializar, faz especialização em psiquiatria. E eu ainda venho de algumas pessoas que falavam, psiquiatra é médico de maluco. Gente, que ignorância. Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, com muita exposição à luz azul, a geração não aprendeu a ter o prazer tardio, somente prazeres imediatos. Sim. Então, a cobrança da rede social, entre diversas outras coisas. O corpo é uma fisiologia que ela é completa e ela precisa de processo. O corpo humano ele foi feito para caçar, para andar, para plantar, e a gente está cada vez mais vivendo num mundo automatizado, onde tudo com comando de voz acontece. Ninguém quer esperar nada. Ninguém quer esperar nada, então é importante, por favor, fora o preconceito, procure um acompanhamento psiquiatra, se for necessário, faça terapia, entenda que você não precisa ser perfeita, que você não precisa dar conta de tudo, você não precisa equilibrar todos os pratos, você é um ser humano, individual, com as suas necessidades, falho, né? E por favor, vamos procurar fazer atividade física. A atividade física, ela regula toda a nossa parte cognitiva, ela melhora depressão, entre diversas outras áreas. A alimentação saudável também é muito importante. Não estou falando de alimentação perfeita, Sim, né? sim. Porque eu mesma como... Só de diminuir o açúcar e a bebida já vai fazer uma grande Sim, às vezes coloca um pouco mais de fibra ou algum alimento, só de sair um pouco dos alimentos ensacados, procurar buscar um pouco mais os alimentos in natura, menos processados. Você não precisa seguir um padrão de alimentação perfeito, nem ter alimentos permitidos e proibidos. Basta você procurar o que é melhor para você. Isso não é luxo, isso não é para você ser feliz, porque esse corpo aqui, o seu substrato que vai manter seu corpo vivo é o alimento que você ingere. Igual carro, quando a gente coloca a água. Então, nada de alimentação perfeita, nada de proibidos e permitidos, mas procure o que é adequado para você. Tente colocar alimentos in natura e cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental. Recadinho final para as mulheres que estão te ouvindo, Natália, para a gente finalizar. Se amem, né?
é difícil a gente, é como se fosse fácil a gente falar isso, né, mas na prática, esse exercício de se amar, a gente não vê com frequência, mas que a gente se cuide, que a gente se olhe com orgulho daquilo que a gente consegue fazer, sabendo que a gente está ali dando o nosso máximo o tempo todo, né, chegando às vezes mais do que nossos limites. Então, acho que a gente tem que se orgulhar muito do papel que a gente desempenha na sociedade hoje, com tudo que a gente faz. A mulher que está te ouvindo, fala assim, adorei a Natália, quero encontrá-la na rede social, até mesmo na campanha que você trabalha do Maio Furtacor. Para aquela câmera lá, manda um recadinho para essa mulher, como é que ela te encontra? A campanha tem um Instagram oficial, @MaioFurtacor, né? Tem o Instagram nacional da campanha, tem o site também, maiofurtacor.com.br. No Instagram, meu perfil é @_natinais. Eu tô ali produzindo conteúdo de vez em quando, porque não dá tempo de muitas coisas, mas vocês me encontram ali. Pra gente finalizar, talvez a maior força de uma mãe não seja suportar tudo, mas em finalmente entender que ela também merece cuidado. Porque quando a mãe adoece em silêncio, toda a casa sente. Esse é mais um podcast do nosso Presença que Transforma. A maternidade saudável é quando a mãe não está sozinha. Obrigada a você, se você gostou deste tema. Esse tema é muito importante para a nossa sociedade. É um grito nosso aqui do Diário Delas para que mães não fiquem sobrecarregadas. Porque se uma mãe adoece, toda a casa adoece junto. Um beijo para vocês e até o nosso próximo podcast.